Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 12, o versículo 35. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Feche seus olhos, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra. Sim, ó Deus, que fortalece a nossa fé. Tua palavra que renova, ó Deus, que nos coloca de pé. Tua palavra que nos direciona. Tua palavra, Senhor, que alimenta. Nesse momento, queremos abrir os nossos corações como terra fértil, para que a tua palavra, Senhor, venha cair no nosso coração, que possamos não apenas ouvir, mas praticar a tua palavra. Senhor, usa o teu servo, que eu diminua e o Senhor cresça. Mostra, revela, ó Deus, sim, aquilo que queres falar, tratar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, dá a revelação, que precisamos de ti, queremos ouvir a tua voz. Assim, em nome de Jesus, repreende toda distração, toda seta contrária. Senhor, que possamos estar atentos, sensíveis a ouvir a tua voz. Assim oramos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Estamos dentro do contexto de uma parábola. Jesus, ele vai ensinar a parábola do servo vigilante. Você está vigilante? Você está alerta? Só que antes de adentrarmos nessa parábola, Jesus, ele inicia aqui esse ensinamento dando uma orientação, trazendo um alerta. Ele vai falar sobre preparo. Ele diz: estejam preparados. Nós sabemos que algumas coisas, para estarem preparadas, elas demandam um trabalho, demandam um esforço muito grande. Tem coisas que para estarem prontas, tem coisas que para estarem preparadas, elas demoram tempo, levam um suor, um trabalho, uma demanda muito grande. Por exemplo, um fruto. Uma fruta já não está pronta. Você tem que semear, arar a terra, adubar a terra, esperar a árvore crescer, esperar o tempo da frutificação, e aí sim você vai e pega o fruto para se alimentar dele. Quando você pega, por exemplo, uma receita, não é muito a minha área, não conheço muitas receitas, mas há todo um preparo. Você olha aquele prato maravilhoso, delicioso, só de olhar você já fica atraído. Ele não foi feito de qualquer maneira, foi feito com um preparo. E quando nós olhamos para a vida espiritual, Jesus está falando: estejam preparados. Será que nós estamos atentos ao que o Senhor Jesus está ensinando? Será que estamos verdadeiramente prontos? E o que é estar preparado? Ah, mas pastor, eu oro, eu venho à igreja. Ah, mas pastor, eu louvo, eu leio a Bíblia. Tudo isso é importante, tudo isso é fundamental para que nós venhamos estar sim preparados, mas Jesus vai dar 2 pontos aqui importantes. Primeiro, entendimento que nós temos aqui: eu preciso estar preparado. Como? Ele vai dizer: com o corpo cingido. Se você está com o corpo sem estar cingido, com o corpo sem a roupa adequada, você está exposto. Você pega, por exemplo, a polícia, o bombeiro, você pega, por exemplo, algumas profissões, eles colocam no corpo o material, o uniforme, preparado para aquele ofício. Bombeiro não vai, salvo uma emergência, pegar e apagar o fogo de qualquer maneira. Bombeiro não vai chegar e olhar e encarar aquele fogo ali sem estar com a devida roupa, o EPI, o equipamento de proteção. Nós vemos então que o nosso corpo, quando nós falamos da vida espiritual,
precisa estar preparado, cingido, colocado com a roupa certa, com a roupa certa. E como que você vai cingir o seu corpo? Revestir o seu... A Bíblia muito fala sobre o que nós podemos colocar no nosso corpo. Não estamos falando de roupa material, física. Estamos olhando no contexto espiritual. Por exemplo, nossas vestes, elas têm que estar brancas, alvas. Não ter pecado, fugir, combater o pecado. Não ter mistura com o mundo. Erramos, pecamos, é verdade. Aquele que diz que não peca já está pecando, mas é diferente. Aquele que está em Cristo não ama o pecado, não vive no pecado, combate o pecado, mas ao pecar, pede o perdão, reconhece aquela dor e pede o perdão àquele que é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas o que botar, o que cingir no nosso corpo, para que eu possa estar preparado? De tantos textos, eu te convido a ir num texto muito conhecido, que é Efésios 6. Deixa aqui marcado em Lucas 12. Jesus está falando, olha, é preciso, temos que estar preparados, com o corpo cingido. Logo após Gálatas, Efésios capítulo 6, e ele vai dizer, Deus nos dá uma condição de vencer. Versículo 10, Deus nos dá uma armadura para você cingir, para você colocar, para você revestir o seu corpo. Dentro do contexto espiritual, ele vai dizer, Efésios 6:10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Olha o que Jesus falou lá atrás, vocês precisam estar preparados. Como? Primeiro ponto, corpo cingido, corpo colocado, algo, não um corpo nu, não estamos falando da parte física, estamos falando da parte espiritual, não é um corpo exposto, mas é um corpo protegido. Como? Pela armadura que Deus nos dá. Ele está dizendo aqui, olha, seja fortalecidos no Senhor. Então, quando você cinge, quando você se reveste em Deus, se reveste no Senhor, coloca a armadura que Ele te dá, você é fortalecido. Deus te trouxe aqui nessa noite, você fez a melhor escolha, porque Ele quer te fortalecer, Ele quer tratar as feridas, a tristeza, as fraquezas, as limitações. Deus, Ele quer trabalhar e falar, sou eu na sua vida. Então nós não podemos viver expostos, nus espiritualmente, nós temos que, para estarmos preparados, temos que entender que é preciso colocar a armadura que Deus nos dá. Tem pessoas querendo e se sentindo prontas, preparadas, colocando as vestes, a roupa que o mundo dá, que o diabo oferece. E aqui eu até entro na parte física. Você vê um período, por exemplo, de carnaval, colocam até roupas, até se fantasiam de demônio, de diabo, e esquecem da vida espiritual, da guerra espiritual. Eu não quero trazer aqui um estudo sobre a armadura de Deus, isso fica para uma outra pregação, mas eu quero traçar apenas aqui alguns pontos. Olha, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, porque Jesus nos ensinou, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, Jesus disse então, olha, é preciso ouvir, que é preciso estar preparado. Como? Primeiro ponto que nós estamos vendo aqui nessa noite, cingindo o corpo com a armadura que Deus nos dá. Vistam-se, diz o versículo 11, com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário. Diz a palavra de Deus lá na carta de João que o diabo, vosso adversário, está ao derredor, buscando alguém como um leão para tragar, devorar, destruir. Então ele vem com ciladas, com astutas ciladas.
Porém, se você está alerta, se você está preparado, se você colocou a armadura que Deus te dá, que Deus quer te dar nessa noite, te revestir, te colocar de pé, te preparar para essa guerra, você vai estar firme, porque no Senhor nós somos fortalecidos, no Senhor nós somos revestidos, fortalecidos na força do poder dEle. Não é com a própria força, não é com a própria inteligência, não é com a própria sabedoria. E atenta, porque é contra as astutas ciladas do diabo. Porém, precisamos entender que é preciso colocar toda a armadura. Colocar não apenas algumas partes. E é interessante também entender que é preciso ficar com elas. Muitas pessoas até começam bem, começam a desenvolver a sua vida espiritual, começam a buscar a Deus com a alma, com o coração, começam e conseguem a servir e colocam a armadura que Deus dá. Coloca toda ela, não adianta colocar apenas algumas partes. Ah não, eu só quero a espada e o escudo, não quer o capacete, não quer a couraça. Tem que colocar toda a armadura. Mas o segredo, eu já ensinei isso aqui, é permanecer com ela. O segredo é perseverar. Muitos colocam o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, cinturão, coloca a armadura completa. Aí vem o primeiro gigante, a primeira tempestade, a primeira dificuldade, a primeira afronta, a primeira zombaria, e a pessoa tira a armadura. Não consegue ficar uma provação com a armadura que Deus dá. Então aprendemos aqui que para você estar preparado, Jesus ele falou, olha, esteja preparado. Primeira coisa, corpo cingido. Não é o corpo indefeso, exposto, nu. Que você possa nessa noite sair revestido com a armadura que Deus dá, mas que venha ser com ela completa. Ele diz toda a armadura que Deus dá. Quer conhecer as peças? Diz aqui, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Vai permanecer inabalável. Sabe por quê? Ciladas do diabo. Diz o versículo 12, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principado, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma guerra, e para essa guerra nós precisamos estar preparados, pegar toda a armadura de Deus, porque quando o inimigo se levantar, quando vier o dia mau, quando vier a tempestade, você está com o escudo da fé, está o diabo lançando os dardos inflamados e você está com o escudo da fé. É o que ele diz aqui, versículo 14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E continua, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então entendemos aqui que para resistir no dia mau, para você ficar de pé, para ficar firme, como ele diz no versículo 14, você precisa revestir de Deus, revestir a armadura que Deus dá, e Deus quer dar nessa noite renovo, fortalecimento, cura, milagre. Nós não viemos aqui à toa, nós estamos aqui porque Deus está falando duas coisas, é preciso estar preparado, e Deus quer que nós venhamos nos preparar de duas maneiras, e a primeira delas, como Jesus nos ensinou, revestindo o corpo espiritualmente, com a armadura que Ele nos dá, e orando em todo o tempo.
E assim pode se levantar o inimigo, pode vir o dia mau, pode o inimigo estar aqui vindo com ciladas, com astutas ciladas, mas você vai permanecer inabalável. E Deus levanta a sua mão em nome de Jesus, vai despedaçando, Senhor, esse jugo, vai tirando esse jugo, vai quebrando, Senhor, despedaça o arco, quebra a lança, faz a tempestade se acalmar, Senhor, vai fortalecendo nossas vidas, queremos estar preparados, Senhor, vai dando, vai concedendo essa armadura que o Senhor nos dá, Pai, para que possamos estar preparados em nome de Jesus, e no dia difícil, no dia, Pai, que viesse levantar uma tempestade, nós vamos avançar, nós não vamos ficar parados, nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir, nós não vamos olhar para trás, mas nós vamos avançar, porque em Ti nós prevalecemos, em nome de Jesus. Então, voltando para Lucas 12, versículo 35, estejam preparados com o corpo cingido. Então já falamos aqui que para estarmos preparados, espiritualmente falando, o corpo tem que estar revestido, cingido. E ele diz também as lamparinas acesas. Jesus, ele dá aqui dois modos de estarmos preparados: corpo cingido, e ele vai fazer menção à lamparina. Na época, nós sabemos que não tinha a energia elétrica, não tinha a lanterna, eles usavam lamparinas para iluminar o recinto, iluminar a casa, e elas eram movidas, elas eram alimentadas com óleo. E quando acabava o óleo, o que acontecia? Escuridão. E quando eu estava lendo esse texto, de tantas passagens, eu lembrei de uma outra passagem, de um outro ensinamento, e eu te convido a voltar em Mateus 25. Mateus capítulo 25, que diz assim, só voltar algumas páginas, o versículo 1. Mateus 25, o versículo 1. Então, guarde esse ensinamento. Lamparina acesa. Mateus 25:1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. O 10 representa aqui a totalidade. Podemos dizer assim, as pessoas, o mundo, todas as pessoas que existem. E o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, porém metade elas eram imprudentes, metade elas deixaram que as lamparinas ficassem acesas apenas com o óleo que estava ali. Não pegaram consigo, não levaram óleo consigo. Além delas, levaram as outras 5 que eram prudentes, levaram óleo nas vasilhas. Jesus falou, olha, para estar preparado, eu preciso estar com o corpo cingido e eu preciso estar com a minha lamparina acesa. E aqui nós vemos 5 virgens que estavam próximas a se encontrar com o noivo. E quando nós aplicamos aqui, Jesus está falando da sua vinda. Precisamos trazer esse alerta, porque Jesus está voltando. E tem pessoas descuidadas, pessoas com a vida espiritual sem óleo, sem botija de óleo, está apagando, mas a pessoa não está nem aí. A lamparina está apagando e a pessoa não está nem preocupada, está apenas olhando com as coisas desse mundo. Lembra? Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé.
casavam, davam-se em casamento, negociavam. Aí veio a arca, veio o dilúvio, a porta da arca foi fechada. Jesus diz, olha, a minha vinda, a vinda do Filho do Homem será também como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Casavam, davam-se em casamento, negociavam, mas veio o juízo. E aqui não é diferente. O noivo estava quase chegando. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, 5 tinham óleo, 5 iriam manter as lamparinas acesas, por causa do costume. E 5 imprudentes não estavam preocupadas, deixaram a vasilha vazia. E o que aconteceu? Todas elas dormiram, todas elas adormeceram. E o que aconteceu? À meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Então elas viram que não daria tempo, não teria como chegar até o noivo e manter as lamparinas acesas. O que elas fizeram? Olha, me dá um pouquinho do teu óleo. Cuidado. Naquele grande dia, vão apelar, vão pedir para você. Só que é você e Deus. Aqui Jesus está ensinando que a vida espiritual é pessoal. É claro que você vai orar pelo seu irmão, você vai orientar conforme a Bíblia, vai interceder. Mas diante daquele grande dia, temos que estar preparados individualmente. Mas as prudentes, diz o versículo 9, responderam, não, porque então vai faltar para nós, como para vocês também. Vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Se você estiver preparado, quando o noivo chegar, você vai entrar para o casamento, você vai entrar para a festa, você vai para as bodas do Cordeiro, porque você está preparado, você manteve o óleo, você manteve a lamparina acesa, você guardou o que Jesus ensinou. Olha, esteja preparado como? Cingindo o corpo e mantendo a lamparina acesa. Isso é muito sério. E essas outras 5, diz o versículo 11, mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem sabem a hora. Aí você vai ouvir de tudo, você vai ouvir, mas falam que Jesus há tanto tempo voltaria. Mas você crê no que as pessoas estão pregando, crê, e começam a zombar, escarnecer da nossa fé, daquilo que você fielmente acredita nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que só Deus sabe o tempo, só Deus sabe a hora. Nem o Filho sabia, nem Jesus sabia. O que nós aprendemos aqui? As que estavam preparadas entraram com ele para a festa, mas as outras, que não estavam preparadas, que deixaram a lamparina se apagar, que coisa triste, foram correndo dar um jeitinho. O negócio é sério. O noivo chegou, vamos dar um jeitinho, pegar emprestado com elas que tem, é mais rápido, né? Mais confortável, a gente não vai ter que ir lá. Só que aí chegou na hora, vai faltar para as duas. O que elas fizeram? Tentar remediar, solucionar algo que elas poderiam ter evitado. Poderiam ter feito como as 5 prudentes, poderiam ter olhado, observado, olha, é verdade. Antes que venha o sono, antes que venha o cansaço, eu vou lá, vou comprar, vou deixar minhas botijas cheias de óleo, para que não falte. Porém, foram imprudentes. Quando eis o noivo, aí quer dar o jeitinho. Quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, quando vem a luta, aí quer buscar Deus.
vive numa escolha, em caminhos mundanos, práticas pagãs, práticas que não agradam a Deus, práticas pecaminosas. Mas quando vem a luta, quando vem a adversidade, quer buscar a Deus, amém, está certo, tem que buscar. Venha como estás, tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas por que não buscar a Ele no tempo bom? Por que não buscar a Ele no tempo, em todo o tempo? Essas 5 mulheres ensinam isso, as prudentes. Eu vou manter a vasilha cheia, eu vou manter a lamparina acesa. O que acontece? Elas foram dar um jeitinho, porque às vezes dá certo, mas às vezes não dá certo. Às vezes o nosso jeitinho não vai resolver o problema, como aconteceu aqui. Elas foram lá, compraram, negociaram, mas quando voltaram, cheia de óleo, quando chegaram com as lamparinas acesas, a porta já estava fechada. E elas, abre para nós, tem mais 5 aqui. Aí o noivo diz, nada disso. Para que eu quero imprudente? Porque eu vou ter com essas imprudentes? Ele vai dizer, em verdade lhes digo que não as conheço. Então, para estarmos preparados, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, voltando a Lucas 12, o versículo 35, estejam preparados. Como que nós vimos aqui nessa noite? Primeiro ponto para estar preparado, com o corpo cingido. Com o quê? Começa colocando a armadura que Deus te dá. Começa colocando o capacete da salvação, a certeza da salvação, que isso vai te dar paz. Começa colocando o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, coloca nos pés a pregação do evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Segundo, mantenha as lamparinas acesas. Sabe o que é isso? É você manter a fé, manter a esperança, é você perseverar até o fim, como Jesus nos ensinou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Manter acesas as lamparinas, preste muita atenção, é você viver e entender o que diz a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o fogo arderá continuamente no altar. No Novo Testamento, você vai em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, ele vai dizer, orai sem cessar, em tudo dai graças. E no versículo 19 ele vai falar, não apagueis o Espírito, não apague, mantenha esse fogo aceso, não apague o Espírito, não dê lugar ao diabo. Ele diz, esteja preparado, corpo cingido, lamparina acesa. Você é um soldado, você é um valente do Senhor, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um varão valoroso, uma varoa valorosa. Então é necessário estar preparado para que possamos enfrentar de frente, de cabeça erguida. Pessoas vão olhar e vão falar, vão surpreender contigo, como que ele está de pé, como que ele está indo enfrentar esse gigante, como que ele está indo passar com esse barquinho no meio dessa tempestade, como que ele está passando. Meu amado irmão, sabe o que você vai falar? As pessoas verão em você que você está preparado, que você conhece a palavra, que você ora, como vimos em Efésios 6, que você não está com o corpo exposto, que você não está tirando a sonequinha espiritual, como essas mulheres tiraram, mas você está preparado, que você mantém a sua lamparina acesa, é vida no altar, mantém a lamparina acesa, é o óleo, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, não pode perder, não pode ser retirado, e assim estaremos preparados para o dia mau, como vimos em Efésios 6, e preparados para a volta de Cristo. Jesus falou, não sabeis o dia, a gente não sabe quando vai acontecer, mas nós cremos, é a nossa esperança. Aqueles que amam a vinda do Senhor têm uma coroa preparada. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 7. Ele vai falar, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé.
ele vai falar a coroa da justiça preparada para aqueles que amam a sua vinda. Então ame, confia, creia, esteja preparado, lamparina acesa. E aí sim, depois de falar do preparo que nós temos que ter, Jesus vai falar essa parábola do servo vigilante. E eu leio contigo para encerrar. Diz o versículo 36 de Lucas 12: façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão se os encontrar vigilantes. Então temos que estar atentos. Quer ser um bem-aventurado? Tem as bem-aventuranças no Sermão do Monte, mas a Bíblia tem muitas bem-aventuranças no decorrer das suas páginas, e aqui está uma delas. Bem-aventurados aqueles que forem encontrados vigilantes. Ele diz, não sabemos a hora que ele vem, quer seja meia-noite ou de madrugada, não sabemos, mas bem-aventurado aquele que for encontrado vigiando. Meu amado irmão, se você está de pé, olhe, vigia, esteja atento para que não caia. Jesus repreendeu os seus discípulos falando, vocês não conseguem vigiar nem por um momento, orar nem por um momento, nem por uma hora. Precisamos estar atentos. Por isso que ele diz, olha, quer de meia-noite, quer madrugada, bem-aventurado aqueles que ele encontrar vigilante. Porém, diz o versículo 39, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O meu desejo nessa noite é que na nossa caminhada aqui, na nossa trajetória aqui, desde que você teve o encontro com Cristo, você venha estar preparado, não arredar, não levantar a bandeira branca, não desistir, não olhar para trás, não ficar titubeando entre dois pensamentos, não ficar com os passos fraquenejando, não ficar pensando em retroceder, desviar para a esquerda, para a direita, não ficar parado. Esteja preparado, com o corpo cingido, com a armadura que Deus te dá, com vestes brancas, esteja com as lamparinas acesas, mantendo aceso o Espírito Santo de Deus na sua vida, mantendo acesa a presença de Deus na sua vida e mantendo vigilante. Bem-aventurado aquele que foi encontrado vigiando, não tirando a cochilinha ou a sonequinha, não tirando o cochilo, porque se o pai de família soubesse que horas vem um ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Eu vou sair. Mas o ladrão vem agora, não vou sair daqui não. Precisamos estar alertas. Estejam também vocês preparados. O meu desejo é que você viva a cada dia na sua vida espiritual se preparando, orando, lendo a palavra, colocando toda a armadura que Deus te dá. Não escolhe não, eu quero o capacete da salvação, eu quero o escudo da fé. Não, mas a palavra eu não quero. Faz isso não. Ele diz que tem que colocar toda a armadura. Aí você está preparado para a guerra. São 5 armas de defesa e uma de ataque. Tem que colocar todas elas. Porque servo de Deus tem que estar ativo. Fé salva. Efésios 2:8. Porém, uma fé verdadeira traz obras. Salvação não é por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a fé sem obras é morta. E esteja atento, esteja com a lamparina acesa. E infelizmente estamos vivendo em um período que as pessoas estão ativas na igreja, fazem isso, fazem aquilo e são levadas por tantas outras coisas, mas estão com as lamparinas apagadas.
até vão às igrejas, mas você vê a vida da pessoa, está conivente com o mundo. Ah, mas eu gosto de ir na igreja, mas também gosto de coisas do mundo. Ah, mas na igreja eu louvo, eu faço isso, até leio a Bíblia, gosto, simpatizo com alguns louvores, mas a vida está com brechas abertas, com coisas que não agradam a Deus. Não está se preparando. O meu desejo é que você se prepare, que como ele diz aqui, estejam também vocês preparados. E nessa noite, aleluia, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer falar contigo, Ele quer que nós saiamos daqui por essas portas, entendendo que nós não podemos viver uma vida cristã despreparada. Tem que ser crente forte, tem que ser crente fiel, tem que ser servo de Deus, homem de Deus, que paga o preço, que renuncia, que dobra joelhos, que medita na palavra de dia e de noite, que tem prazer na sua palavra, e não que inverte prioridades. Quantos invertem prioridades? É claro que temos as atividades, você vai aproveitar um dia, fazer as atividades, não há nada errado nisso, desde que sejam atividades saudáveis, não é disso que estamos falando. Nós sabemos quando invertemos prioridades, quando passamos a buscar em primeiro lugar as demais coisas, em detrimento ao reino de Deus. Despreparo. Que aí se levanta o diabo, vai olhar e falar, crente fraco. Precisamos estar alertas, porque quando vier o dia mau, vier o diabo tentando, como lemos lá em Efésios 6, com as astutas ciladas, você vai avançar, você vai vencer, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e nada vai te parar, nada vai fazer você tombar. Pode doer, pode chorar, pode muitas vezes ficar quebrado, mas nunca destruídos, porque quem garante é Deus e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então viva preparado, coloque-se de pé nesse momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É corpo cingido com a armadura de Deus e lamparina acesa, vigiando, pronto, preparado, com a vida espiritual pronta. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ó Deus, ouve a oração da tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, ouve. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Se há alguém aqui que deseja abrir o coração e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está em casa e também deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, Jesus, ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Se você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida para Cristo, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se esteve afastado e deseja voltar à casa do Pai, esse é o momento, essa é a oportunidade. Levante uma de suas mãos. Segundo convite, isso é uma palavra para crente. Precisamos estar preparados, fazer a nossa parte. Se você se sente despreparado, ou que não tem se preparado como deveria, está com o corpo exposto, está com metade da armadura, vai adiantar de nada. Ah, mas eu já estou com o escudo da fé, já estou com a couraça da justiça, estou com o cinturão da verdade, estou com o capacete da salvação, mas ainda falta colocar nos pés, ainda falta pegar a espada, que você possa sair nessa noite por completo, mas também com a lamparina acesa, que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, que não falte a presença do Espírito Santo, que a chama venha arder continuamente no altar, que nós não venhamos apagar o Espírito, lamparina acesa, vigiando, para que venhamos ser encontrados preparados.
E eu quero orar por você, eu quero orar pela minha vida, pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Possamos nos preparar, ó Deus, dia a dia. Possamos revestir com a armadura que o Senhor nos dá. Possamos manter, se esforçar, zelar a manter, ó Deus, a armadura que o Senhor nos dá para a vitória. Tem luta, mas é a vitória. Vamos permanecer inabaláveis, meu Deus. Que é o Senhor que está conosco. Assim nos ajuda, nos auxilia. Possamos estar preparados, Senhor, para não cair. Vigiando. Aquele que está de pé, olhe e vigie para não cair, meu Deus. Independentemente das circunstâncias. Na bonança ou nos momentos difíceis. Venhamos estar preparados. Vem com a cura, vem com o milagre, vem com o renovo. Vai, ó Deus, tocando cada coração, cada mente, cada alma, atendendo a oração da tua igreja. Queremos estar firmes em ti, preparados em ti. Vai concedendo essa armadura, Senhor, completa. Nos ajuda, Pai, a manter a lamparina acesa. Concede a vitória à tua igreja. Concede o renovo. Que seja um milagre, que seja uma cura, uma porta aberta, um livramento, Senhor. Abençoa. Concede a vitória. E assim saiamos daqui, ó Deus, preparados e manter cada dia esse preparo. Através da tua palavra, através da oração. De cingir o corpo e manter a lamparina acesa. Assim oramos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.